As manhãs na Spark sempre começavam do mesmo jeito. Eu acordava às 6h30, mesmo sem despertador, um hábito adquirido ao longo de décadas de trabalho. Hoje não foi exceção. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas de algodão limpas que eu trocava a cada primavera. Meus 78 anos se faziam sentir com uma leve rigidez nas articulações, mas eu me mantinha em boa forma. Exercícios diários, caminhadas com Chester e alimentação adequada eram meus segredos. Winterfred Huxley sempre foi um defensor rigoroso da disciplina e da ordem. Minha casa na Willow Street me recebeu com os sons matinais de sempre, o tic-tac suave do relógio de chão na sala de estar, o zumbido suave da geladeira na cozinha. A casa não era nova, construída nos anos 70, mas eu a mantinha em condições impecáveis. O piso de madeira natural brilhava com o polimento regular. Os móveis, simples, mas de alta qualidade e bem conservados, tinham décadas de existência. Vesti meu hobby de algodão azul favorito e fui para a cozinha, a caminho de acariciar Chester, meu beagle idoso, que já esperava o café da manhã, sentado em sua cama arrumada. "Bom dia, amigo", cumprimentei-o, e o cachorro abanou o rabo alegremente. A cozinha, com seus armários brancos clássicos e piso de ladrilho impecável, era o coração da minha casa. Pouca coisa havia mudado ao longo dos anos. A mesma mesa de carvalho maciço, as mesmas cadeiras confortáveis, a mesma coleção de xícaras de porcelana nas quais Herbert e eu tomávamos café todas as manhãs durante 43 anos de casamento. Liguei a cafeteira, um modelo de qualidade, mas não chamativo, que comprei no ano passado, e tirei as contas cuidadosamente dobradas em uma pasta. O pedantismo contábil é natural e não me abandona nem mesmo na aposentadoria. Meu olhar involuntariamente se deteve em uma fotografia em uma moldura de prata simples na parede. Herbert, meu marido, sorria largamente, parado ao lado de sua caminhonete. Seus olhos, azuis e límpidos, pareciam ainda me fitar com amor e ternura. 15 anos se passaram desde que um ataque cardíaco levará para o volante da entre Salt Lake City e sua casa. Ele tinha apenas 63 anos. "Sinto sua falta, velho urso", sussurrei, como fazia todas as manhãs. O café enchia a cozinha com um aroma familiar. Sentei-me à mesa, revisando as contas e somando os números automaticamente na minha cabeça: luz, água, telefone, seguro, tudo dentro do orçamento, como sempre. Não porque eu não pudesse pagar mais, mas porque não via necessidade. Herbert e eu viemos de famílias da classe trabalhadora, mas, com trabalho duro e frugalidade prudente, sempre vivemos decentemente. Ele era motorista de caminhão de longa distância, e eu, contadora da Horizon Insurance Company. Salários modestos, mas estáveis. Economizávamos um pouco de cada salário, investíamos em ações seguras seguindo o conselho do meu colega do Departamento de Seguros de Investimentos. "Somos formigas, Vinnie, não gafanhotos", Herbert gostava de dizer com uma piscadela. Sabedoria é saber quando é hora de parar de procrastinar e começar a aproveitar. Esse momento de aproveitar nunca chegou para Herbert, mas sua previsão se mostrou profética. Quando ele morreu, nossos investimentos já haviam atingido uma quantia impressionante. O seguro pago pela empresa de mudanças após sua morte também foi substancial. Tudo isso, somado à minha aposentadoria e aos dividendos dos meus investimentos, me tornou uma mulher rica, muito mais rica do que qualquer um poderia imaginar. Mas quem poderia imaginar? Winifred Huxley, com roupas simples, mas de qualidade, um corte de cabelo impecável e manicure que eu mesma fazia toda semana, era mais rica do que a maioria dos moradores de Sparks. Uma ironia que às vezes me fazia sorrir discretamente. O telefone na sala tocou, interrompendo meus devaneios. "Bom dia, senhora Huxley", disse uma voz alegre. "É a Doris, da farmácia da rua principal. Sua receita está pronta. Pode buscá-la a qualquer hora." "Obrigada, Doris. Passo aqui hoje à tarde", respondi. Desliguei o telefone e marquei minha ida à farmácia na minha agenda. Remédios para a pressão são uma concessão à idade, mas eu os tomava mais como prevenção. Meu Toyota Camry de 5 anos estava em excelentes condições, eu fazia revisões e trocas de óleo regularmente. Não era o modelo mais novo, mas era confiável e econômico. Do lado de fora da janela, Sparks estava acordando. Um garoto da vizinhança passou de bicicleta, a caminho da escola. Um jovem casal martinês, de uma rua vizinha, fazia sua corrida matinal.
A cidade mudou, novas lojas surgiram, as antigas fecharam, mas a alma permaneceu a mesma, uma cidade operária onde as pessoas se conheciam pelo nome e se cumprimentavam quando se encontravam. É disso que se trata, não é, Chester? Eu disse, despejando comida em sua tigela. Pertencemos a este lugar. Nossas raízes estão aqui. Meu filho, Léo, não percebeu isso. Ele deixou Sparks assim que teve a oportunidade, faculdade em Reno, depois uma carreira como consultor tributário, casou-se com Tavia, uma mulher com uma ambição do tamanho do Monte Whitney e um temperamento igualmente frio. Eles se mudaram para um bairro nobre de Reno, tiveram 2 filhos, meus netos, que eu via principalmente em fotos e videochamadas nas férias. Eu não o culpava por querer mais. Não foi para isso que Herbert e eu trabalhamos tanto. Para que nosso filho tivesse uma educação, para que ele não tivesse que contar centavos para o salário como fazíamos quando éramos jovens. Mas em algum ponto do caminho, meu filho perdeu algo importante, o respeito pelas coisas simples, pelo trabalho honesto, por viver uma vida sem ostentação. Ele começou a olhar para mim e meu estilo de vida com uma condescendência mal disfarçada, como se eu fosse um perdedor que não conseguia fazer melhor. Mãe, por que você não se muda para algo mais moderno? Ele dizia em raras visitas, olhando ao redor da minha casa aconchegante, mas nada luxuosa. Por quê? Respondi. Estou confortável aqui. Era uma discussão constante entre nós. Léo achava que eu deveria morar em um condomínio com segurança 24 horas ou em uma casa de repouso decente. Tavia olhava ao redor da minha casa com uma decepção mal disfarçada toda vez que a visitava, como se esperasse que a pobreza e a miséria justificassem sua rara aparência. Sua casa é legal, disse ela em um tom que sugeria o contrário. Tavia, com suas manicures impecáveis e roupas de grife, sentia-se deslocada na minha casa simples, mas bem cuidada. Ela administrava uma agência de recrutamento para profissionais bem pagos, um trabalho do qual tinha muito orgulho e que, para ela, lhe dava o direito de julgar os outros pelos sinais exteriores de sucesso. Terminei meu café, lavei bem a xícara e a coloquei de volta na mesa. Meu relacionamento com meu filho e minha nora sempre foi difícil, mas, nos últimos anos, tornou-se ainda mais tenso. Eu sabia o motivo. Eles me achavam antiquado, desatualizado, incapaz de entender seu desejo por status e sucesso ostensivo. Mãe, na sua idade, você tem que pensar em conforto, disse Léo em sua última visita. Este bairro não é mais o que costumava ser. Eu apenas sorri. O bairro realmente havia mudado, estava mais diverso, com novas famílias de diferentes etnias, mas as pessoas ainda eram gentis e prestativas. A senhora Shen, do outro lado da rua, me trazia pãezinhos caseiros nos fins de semana. A família Rodrigues, da esquina, ajudava a remover a neve no inverno. O jovem casal Wilson costumava me convidar para churrascos. Eles não sabiam da minha situação financeira. Por que saberiam? Para começarem a me tratar de forma diferente? Para me visitarem com mais frequência na esperança de uma herança ou, pior, para pedir dinheiro para outra compra necessária? Entrei na sala e abri a escrivaninha de mogno, a única coisa realmente cara da casa, a que herdei da minha mãe. Nela, em uma pasta organizada, estavam documentos, extratos de conta, certificados de ações, contratos de fideicomisso. Por trás dos números simples, havia uma fortuna que surpreenderia qualquer um que me conhecesse como um modesto aposentado. Tudo começou com os $5.000 que Herbert e eu havíamos economizado para a entrada desta casa. Depois, havia pequenos, mas regulares, investimentos em ações de empresas confiáveis. Quando Léo recebeu uma bolsa integral para a faculdade, o dinheiro reservado para sua educação também foi para uma carteira de investimentos. Quando Herbert morreu, o pagamento do seguro e suas economias para a aposentadoria aumentaram significativamente o capital. Eu não era ganancioso e não me negava o essencial. Simplesmente não precisava de luxo ostentoso e coisas de status. Viajava modestamente, mas regularmente, geralmente com grupos de aposentados. Visitei a maioria dos parques nacionais, viajei para a Europa 2 vezes. Doei para instituições de caridade anonimamente por meio de um fundo fiduciário. Comprei coisas de boa qualidade que duravam anos, sem mudar ao sabor da moda. Era assim que eu era, prático, racional, preferindo substância à aparência. Olhando para o relógio, notei que era hora de fazer as malas. Hoje era dia de reunião do Clube do Livro na biblioteca local.
Estávamos discutindo um novo romance, que li com entusiasmo, anotando nas margens do meu e-reader. Troquei de roupa e vesti uma calça e blusa simples, porém elegantes, e coloquei joias modestas, porém de qualidade, brincos de pérola, um presente do Herbert pelo nosso 20º aniversário de casamento. Penteei o cabelo em frente ao espelho, notando que era hora de marcar uma consulta com o cabeleireiro. Meu cabelo grisalho estava impecavelmente cortado, num corte prático que não exigia um penteado elaborado. Ao passar pelo escritório, notei uma pasta sobre a mesa com a papelada da nova casa. Eu havia comprado havia um mês uma linda mansão em Lakeide, o bairro mais prestigiado de Reno. 5 milhões de dólares, uma quantia que faria Léo e Tavia engasgarem com seu champanhe caro. Não foi uma decisão impulsiva. Eu vinha pensando nessa mudança há muito tempo, não por vingança ou por querer impressionar, mas porque era hora de mudar. Minha amiga de longa data, Eleanor, morreu de câncer há 3 meses, antes que eu pudesse realizar muitos dos meus sonhos. Sua morte me fez refletir sobre minha própria vida e o tempo que me resta. Não deixe a vida em espera, Vinnie, ela me disse uma semana antes de morrer. Nosso futuro é mais curto do que imaginamos. Então, decidi seguir o conselho dela. A casa nova não era apenas uma compra cara, era o símbolo de um novo capítulo na minha vida, uma casa com cômodos espaçosos iluminados, um jardim onde eu pudesse cultivar rosas, uma cozinha onde eu pudesse receber visitas, quartos para meus netos, caso eles quisessem passar a noite. Eu não ia fazer uma revelação dramática na frente de Léo e Tavia, mas também não queria continuar a tolerar a atitude condescendente deles. Era hora de honestidade, de novos começos, de uma vida sem concessões ou desculpas. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o Léo. Mãe, como você está? Ele perguntou. Estou bem, filho, respondi calmamente. Vou à biblioteca. Por quê? Só liguei para saber como você está. A Tavia e eu estávamos pensando em passar aqui neste fim de semana. Sorri involuntariamente. Eles nunca passavam por ali sem mais nem menos. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Uma pausa. Quase pude vê-lo trocando olhares com a esposa. Não, mãe. Só queremos ver você. Estarei em casa neste sábado, eu disse. Venha almoçar aqui. Ótimo, disse ele, um pouco alegre demais. Te vejo no sábado. Então desliguei o telefone e pensei, eles queriam alguma coisa. Talvez fosse aquele terreno que eu havia herdado dos meus pais de novo ou algo novo. Não importa. Muitas coisas mudariam em poucos dias. Peguei minha bolsa e as chaves do carro, verifiquei se Chester tinha água suficiente e saí de casa. O dia estava claro. Os vizinhos acenaram para mim, cuidando da própria vida. Winifred Huxley, de 78 anos, uma milionária paisana, preparava-se para começar um novo capítulo de sua vida sem pretensão, sem vanglória, mas com a determinação silenciosa de finalmente viver de acordo com suas próprias regras. Eu estava remexendo nas coisas da Eleanor, colocando-as cuidadosamente em caixas. Marta tinha me pedido ajuda. Ela estava tendo muita dificuldade para fazer isso sozinha, e eu conhecia a mãe dela melhor do que ninguém. Tia Vinnie, o que fazemos com esses álbuns? Perguntou Marta, segurando os álbuns de fotos esfarrapados. Guarde-os, querida. É toda a história da sua família aí? Respondi. Marta assentiu e cuidadosamente colocou os álbuns em uma pilha separada. Ela se parece tanto com Eleanor quando era jovem, os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso fácil. Sabe, ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá, mamãe sempre dizia que só tinha um arrependimento. O que é isso? Que ela nunca se permitiu viver para si mesma. Sempre economizando para depois, juntando dinheiro para um futuro que nunca chegou. Fiquei olhando para a foto emoldurada de Eleanor e eu na nossa formatura do ensino médio, tão jovens, com um brilho nos olhos e uma crença em possibilidades infinitas. Ela sonhava com uma casa no lago, continuou Marta. Ela vinha economizando para isso a vida toda. E quando finalmente economizou o suficiente, os médicos a diagnosticaram. As palavras de Marta ecoavam na minha cabeça enquanto eu dirigia para casa. Eleanor havia morrido sem realizar seu sonho. E quanto tempo me restava? 5 anos? 10, mais, menos? Ninguém sabe o limite de tempo.
Em casa, a primeira coisa que fiz foi ir até a minha secretária e pegar uma pasta com documentos financeiros. Os números no extrato falavam por si. Eu podia pagar muito mais do que uma casa modesta em Sparks e viagens de ônibus ocasionais. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, dormi até às 8. Chester choramingava baixinho ao lado da cama, perguntando-se por que sua amante havia quebrado a rotina. Dei um tapinha na cabeça dele e sorri. Um novo capítulo começa hoje, amigo. Depois do café da manhã, liguei para Sunset Realty, uma imobiliária cujos anúncios apareciam regularmente no jornal local. Gostaria de marcar uma consulta com um corretor, disse a moça que atendeu. Estou interessada em casas no bairro de Lacade. Claro, senhora. Posso saber qual é a sua faixa de preço? Pensei por um momento. 3 a 5 milhões. Houve uma pausa. Desculpe. Você disse de 3 a 5 milhões? Isso mesmo, confirmei, contendo o sorriso. Quando posso me encontrar com o corretor? No dia seguinte, às 11 horas, encontrei-me com Cassidy Forrest, uma renomada especialista em imóveis de luxo. Ela era uma mulher elegante, de pouco mais de 40 anos, com cabelo impecável e um terno perfeito. Ela tentou esconder a surpresa ao me ver, uma mulher mais velha, com um casaco de tweed simples e sapatos confortáveis de salto baixo, mas suas sobrancelhas arqueadas a entregaram. Senhora Huxley, perguntou ela quando me apresentei. Prazer em conhecê-la. Vamos conversar sobre o que a senhora procura. Instalamo-nos em seu escritório, que era espaçoso, com móveis minimalistas e elegantes e vista para as montanhas. Estou procurando uma casa para mim, comecei. Espaçosa, iluminada, com um jardim amplo, de preferência térrea ou com elevador, e uma bela vista. Cassidy assentiu, anotando no caderno. De quantos quartos você precisa? Pelo menos 4. Um para mim, um para os hóspedes e alguns quartos para os netos, caso eles decidam vir me visitar. Entendo. Você escolheu o bairro de Lacade por algum motivo específico? É lindo, tranquilo, tem boa infraestrutura e vistas maravilhosas do lago, eu disse. Também fica perto de Reno, onde meu filho e a família dele moram. Ela sentiu novamente, mas havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Decidi não torturá-la mais. Entendo a sua surpresa, senhorita Forrest. Uma senhora idosa com roupas modestas interessada em uma mansão de 5 milhões de dólares é incomum, mas garanto que sou bastante solvente. Tirei uma pasta da bolsa e entreguei os documentos, extratos de conta, relatórios de carteira de investimentos, certificados de ações. Cassidy examinou os papéis e sua máscara profissional tremeu por um instante. Impressionante, senhora Huxley, disse ela, devolvendo os documentos. Peço desculpas pela minha surpresa. Veja bem, não é todo dia. Não é todo dia que você vê milionários que não parecem milionários, terminei com um sorriso. Eu entendo. Não se preocupe com isso. A conversa ficou mais tranquila depois disso. Cassidy me mostrou um portfólio de casas disponíveis no mercado e agendamos algumas visitas para os próximos dias. Há uma condição importante, eu disse antes de sair. Quero que as informações da compra permaneçam confidenciais, pelo menos até que o negócio seja finalizado. É claro, senhora Huxley, a confidencialidade é nossa prioridade, ela me garantiu. Nas 2 semanas seguintes, visitei 7 casas. Cada uma era linda à sua maneira, mas nenhuma me despertou o encanto que eu esperava sentir. A 8ª casa era especial. Situada no alto de uma colina com vista para o lago, ela imediatamente me chamou a atenção por suas linhas retas e integração natural à paisagem, 2 andares, mas com elevador, cômodos espaçosos iluminados, e um jardim incrível projetado por um renomado paisagista. É obra do Alan Pierce, disse Cassidy, orgulhosa, enquanto caminhávamos pelo jardim. Ele raramente assume projetos particulares. Assenti silenciosamente, admirando as plantas artísticas e os elegantes caminhos de pedra. Herbert adoraria estar ali. Ele sempre sonhou com um jardim grande. Por dentro, a casa era ainda melhor, uma cozinha espaçosa com uma ilha no meio, onde se podia cozinhar para toda a família, uma biblioteca aconchegante com estantes embutidas, um quarto principal com janelas do chão ao teto e um banheiro estilo spa. O que a senhora acha, senhora Huxley? Perguntou Cassidy quando terminamos de dar uma olhada.
É perfeito, respondi, sem esconder minha emoção. Quanto? O proprietário está pedindo 5.200.000 dólares, mas acho que podemos negociar. Não precisa, balancei a cabeça. Pago o preço pedido se o negócio for fechado logo. Cassidy arregalou os olhos. Tem certeza? Geralmente recomendamos. Tenho certeza, eu disse com firmeza. Esta casa vale cada centavo. Quando podemos começar a anunciar? O processo de compra foi mais complicado do que eu esperava, papelada interminável, inspeções, aprovações. Cassidy foi paciente e competente, me guiando em cada etapa com confiança profissional. Normalmente, essas transações levam vários meses, explicou ela. Mas, como você paga à vista e o atual proprietário está interessado em uma venda rápida, podemos concluir o negócio em 3 semanas. Visitei meu banco, onde o gerente da conta, que me conhecia como um depositante modesto com um saldo decente, mas não extraordinário, ficou chocado quando solicitei acesso às minhas contas de investimento para uma compra importante. Senhora Huxley, disse ele, analisando minhas perguntas, eu não a conhecia. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Que eu era tão rico, terminei com um sorriso. Cuide da sua vida, Sr. Jenkins. Na nossa idade, aprendemos a valorizar a privacidade e a modéstia. Ele assentiu, ainda surpreso, e começou a preencher a papelada necessária. Enquanto o processo de compra estava em andamento, comecei a planejar a mudança. Eu precisava decidir o que levar para a nova casa e o que manter ou doar. Coisas antigas se acumularam ao longo das décadas, fotos, livros, pratos. Cada item carregava uma lembrança. Eu estava sentado na sala, olhando álbuns de fotos, quando o sinal tocou. Era o Léo. Mãe, você lembrou que viemos no sábado? Ele perguntou. Claro que não, respondi. Espero você para o almoço. Certo. Precisamos conversar. Fiquei tensa. Quando Léo falava assim, geralmente significava que ele queria algo de mim. Sobre o quê? Vamos fazer isso quando nos encontrarmos. Certo. Nada urgente. Concordei, já imaginando o que poderia ser, provavelmente mais uma tentativa de me convencer a vender a casa e me mudar para mais perto deles, ou mais provavelmente mais um pedido de dinheiro para algum investimento lucrativo. Depois da conversa, voltei aos meus álbuns de recortes, mas meus pensamentos se voltaram para a nova casa. Eu não tinha planejado contar a Léo e Tavia sobre a compra até o último momento, em parte porque não queria ouvir seus conselhos e ajuda na escolha, e em parte porque queria ver a reação delas quando descobrissem que sua pobre e antiquada mãe havia comprado uma das casas mais luxuosas da região. Não foi vingança, não sou tão mesquinha assim. Em vez disso, foi uma maneira de finalmente mostrar meu verdadeiro eu, sem máscaras ou concessões. No dia seguinte, Cassidy ligou com a notícia. Senhora Huxley, o proprietário aceitou a sua oferta. Podemos fechar o negócio em 2 semanas. E tem mais, ele concordou em desocupar a casa mais cedo, então você pode se mudar quase assim que assinar. Que maravilha, Cassidy, eu disse, genuinamente satisfeita. Obrigada pelo seu trabalho. Se você precisar de ajuda para se mudar ou se estabelecer, posso recomendar algumas ótimas empresas. Agradeci e prometi pensar na oferta. Após a ligação, sentei-me à mesa da cozinha e peguei um calendário. Se tudo corresse conforme o planejado, até a reunião de sábado com Léo e Tavia, eu seria a proprietária oficial da nova casa, o timing perfeito para a notícia. Comecei a fazer uma lista de coisas que levaria comigo, os quadros do Herbert, é claro, sua cadeira de balanço, na qual ele gostava de se sentar à noite, a coleção de livros que colecionávamos juntos, o espelho antigo esculpido da minha mãe. Depois, fiz uma lista de coisas para comprar, móveis novos para a sala de estar e a sala de jantar, eletrodomésticos modernos, talvez uma cama nova, a que eu tinha agora me serviu bem por quase 30 anos, mas eu queria algo especial para a nova casa. Pela primeira vez em muito tempo, senti entusiasmo, a expectativa da mudança. Era como se eu estivesse me livrando do peso invisível que carregava nos ombros todos esses anos, o peso das expectativas, convenções, hábitos. Durante a semana seguinte, preparei-me para a mudança de forma silenciosa e metódica. Arrumei minhas coisas quando ninguém estava olhando, combinei com a empresa de mudança, escolhi móveis novos por meio de catálogos online. Ao mesmo tempo,
Mantive minha rotina habitual: ir à loja, encontrar amigos no clube do livro, passear com Chester por rotas conhecidas. Ninguém suspeitava que as coisas mudariam em breve. Nem mesmo minha vizinha Edna, que costumava notar as menores mudanças em nossa rua, fazia ideia dos meus planos. Na véspera de assinar os papéis, não consegui dormir por um longo tempo. Fiquei deitado no escuro, pensando na minha vida nesta casa, o nascimento de Léo, seus primeiros passos aqui mesmo nesta sala de estar, as longas noites com Herbert à mesa da cozinha enquanto planejávamos o futuro, os últimos anos, tranquilos, comedidos, previsíveis. Eu não me arrependia da vida que tinha vivido. Herbert e eu éramos felizes à nossa maneira, na simplicidade, no trabalho honesto, planejando um futuro que, no fim das contas, não se parecia em nada com o que havíamos imaginado. De manhã, vesti meu melhor terno, um conjunto azul marinho austero, porém elegante, que eu costumava guardar para ocasiões especiais. Hoje era um dia desses. Cassidy e o representante do vendedor estavam me esperando no cartório. A papelada estava pronta. Todos os cheques haviam sido passados. Tudo o que eu precisava fazer era assinar os papéis e entregar o dinheiro. Parabéns, Sra. Huxley, disse Cassidy quando a última assinatura foi feita. A senhora agora é oficialmente a dona de uma das casas mais bonitas de Lacade. Ela me entregou as chaves, um chaveiro pesado com uma argola de prata em forma de folha. Quando você planeja se mudar? Ela perguntou. Amanhã, respondi, sentindo-me estranhamente calma. Tudo já estava organizado. Na volta, parei na casa nova, meu lar. Caminhei pelos cômodos vazios, imaginando como seriam quando eu estivesse instalado. Fiquei no terraço, admirando a vista do lago e das montanhas ao longe. Herbert ficaria feliz. Ele sempre dizia que um dia viveríamos como reis. Ele não viveu para ver esse dia, mas parte do seu sonho se tornou realidade. Em casa, liguei para a empresa de mudanças e confirmei o horário. Então, peguei o álbum de fotos com imagens da nova casa que Cassidy tinha preparado para mim, fotos profissionais de todos os cômodos, do jardim, das vistas das janelas. Amanhã, Léo e Tavia viriam essas fotos. Elas as viriam e perceberiam que estavam erradas sobre mim todos esses anos, que sua pobre e antiquada mãe era uma pessoa muito mais complicada do que imaginavam. Eu não esperava que elas se desculpassem ou admitissem que estavam erradas, mas esperava que talvez isso as fizesse me ver de uma nova maneira, ver o meu verdadeiro eu, não a imagem que haviam criado para si mesmas. Acordei às 6 da manhã, embora Léo e Tavia não tivessem prometido estar aqui antes das 14 da tarde. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, principalmente na minha idade. Acordar cedo, porém, me deu tempo para me preparar adequadamente. Chester, sentindo minha animação, não saiu do meu lado o dia todo. O cão esperto sempre percebia uma mudança de humor. Vai ser um dia difícil, amigo, eu disse, coçando-o atrás das orelhas. Tirei do forno uma torta de maçã, a receita da minha mãe que Léo adorava quando criança. O cheiro de canela e maçãs assadas encheu a cozinha, me deixando nostálgico de uma época em que éramos uma família de verdade. O relógio na sala bateu 2 horas, mas o carro do meu filho não estava à vista. Típico. Eles estavam sempre atrasados, como se meu tempo não valesse nada. Às 3 menos um quarto, ouvi o som característico do motor do seu Audi. Léo gostava de dirigir rápido e barulhento. Tavia foi a primeira a sair do carro, vestindo um terninho branco que devia ter custado mais do que eu gastar em roupas em um ano. Seu cabelo impecável não se mexeu enquanto ela se abaixava para pegar algum tipo de pacote no banco de trás. Léo, de camisa azul clara e jeans de grife, parecia tão elegante e bem arrumado como sempre. Meu filho não era o que se chamaria de bonito, mas sempre teve a postura imponente e os traços faciais agradáveis que herdara de Herbert. Abri a porta antes mesmo que tocassem a campainha. Léo, Tavia, assenti, deixando-os entrar. É bom ver você, mãe, disse Léo, me abraçando desajeitadamente e me dando um leve tapinha nas costas. Tavia me deu um sorriso irônico e me entregou uma sacola. Trouxemos vinho e queijo. Espero que você tenha umas taças decentes. Aceitei o pacote em silêncio. Taças decentes? Como se eu estivesse bebendo vinho em latas. Claro, respondi calmamente. Eu só estava assando uma torta. Instalamo-nos na sala de estar.
Léo e Tavia sentaram-se no sofá, e eu sentei-me na cadeira em frente a elas. Chester, normalmente simpático com convidados, manteve-se reservado, como se sentisse a tensão. Então, começou Léo, depois de trocar as gentilezas habituais sobre o tempo e o trânsito, tem algo que vocês queiram conversar? Ergui as sobrancelhas, surpresa. Foi você quem ligou e disse que tinha algo importante para conversar. Léo olhou para Tavia. Ela assentiu levemente. Sim, é isso mesmo. Queríamos discutir o seu futuro, mãe. Servi chá para todos e coloquei a torta na mesa. Tavia, como era de se esperar, recusou, resmungando algo sobre dieta. Léo, no entanto, cortou uma fatia para si. Meu futuro? Perguntei. Com o que exatamente você está preocupada? Léo tossiu. Mãe, você mora sozinha numa casa velha. A vizinhança está piorando. Tavia e eu achamos que seria melhor você se mudar para um lugar onde você seja bem cuidada. Uma casa de repouso, você quer dizer? Perguntei diretamente. Não precisa ser uma casa de repouso, interrompeu Tavia. Existem ótimas comunidades de vida independente para idosos. Elas têm todas as comodidades, equipe médica no local e muitas atividades para socialização. E como vou pagar por essa grande comunidade? Perguntei. Podemos vender esta casa, respondeu Léo rapidamente. Apesar das condições e da vizinhança, ainda renderia uma quantia decente de dinheiro. Além da sua aposentadoria. Minha aposentadoria mal cobre contas de serviços públicos e mantimentos, eu disse. Nós ajudaremos, disse Léo, embora estivesse claro em seu tom que ele não estava entusiasmado com a ideia. Recostei-me na cadeira e olhei atentamente para o meu filho. Qual é o verdadeiro motivo desta conversa? Léo ficou inquieto. O que você quer dizer, mãe? Sou contador há 42 anos. Sei somar 2 mais 2. Você nunca se preocupou com a minha vida. O que mudou? Tavia lançou um olhar irritado para o marido, como se dissesse, eu avisei. Certo, suspirou Léo. Só mais uma coisa. Lembra daquele terreno que seus pais deixaram para você? Aquele nos arredores de Reno? Ah, é isso. O terreno, 6 acres, que antes era considerado inedificável devido à proximidade de uma zona industrial. Agora, com a expansão da cidade, havia se tornado atraente para incorporadoras. Eu me lembro, claro. E quanto a isso? Recebemos uma oferta de uma construtora. Eles querem construir um shopping center lá. Eles estão oferecendo um ótimo valor, e esse dinheiro vai pagar a sua comunidade para idosos, disse Léo. Não só isso, interrompeu Tavia. Léo não diz tudo. Temos a oportunidade de nos tornarmos sócios minoritários neste projeto, mas isso exige um pagamento inicial. É isso. Eles não queriam apenas o dinheiro da venda do terreno, queriam usá-lo para o investimento. Quanto eles estão oferecendo pelo terreno? Perguntei. 800 mil, respondeu Léo orgulhosamente, como se ele próprio tivesse ganhado o dinheiro. Quase ri. O terreno valia pelo menos o dobro, mesmo sem os planos de desenvolvimento. E você acha que é um bom negócio? Mãe, é uma ótima oferta, Léo ergueu a voz. 800 mil por um terreno que está parado ali, ocioso. Léo, eu posso ser velho, mas não sou burro. Esse terreno vale pelo menos 1,5 milhão em preços de hoje. Tavia bufou. O que te faz pensar isso? Você mal sai de casa. Como você sabe os preços atuais dos imóveis? Ignorei a provocação dela. Recuso-me a vender o terreno e também me recuso a me mudar para um asilo. Léo corou, sinal de que estava começando a perder a paciência. Quando criança, isso sempre precedia uma birra. Mãe, seja razoável. Você não pode viver sozinha para sempre. E se você cair? E se houver um incêndio? Quem vai te ajudar? Tenho vizinhos que se importam mais comigo do que com meu próprio filho, respondi, sentindo a irritação crescendo dentro de mim. Esses vizinhos são um bando de perdedores e imigrantes, Tavia murmurou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Cuidado com a língua na minha casa, eu disse rispidamente, surpreendendo até a mim mesma. Houve um silêncio tenso.
Léo terminou o chá e colocou a xícara na mesa com um estrondo. Mãe, estou tentando ajudar. Nós dois estamos tentando, mas você está tornando isso impossível com sua teimosia. Não sou teimosa. Sou independente, retruquei. Há uma diferença. Tavia revirou os olhos. Winifred, encara. Sua casa está caindo aos pedaços. Sua aposentadoria mal cobre suas despesas. Você está vivendo como? Ela hesitou em busca de palavras. Tipo o quê, Tavia? Eu a empurrei. Vá em frente. Como uma velha solitária que tem medo de mudanças, ela concluiu, mais suavemente do que pretendia. Levantei-me e fui até a janela. Do outro lado, eu podia ver meu pequeno jardim com seus canteiros bem cuidados de tomates e ervas. Não tenho medo de mudanças, disse eu baixinho. Pelo contrário, estou mais preparada para elas do que você pensa. Léo soltou um suspiro exasperado. Mãe, estamos andando em círculos. A verdade é que você precisa de ajuda, quer queira admitir ou não. Não preciso de ajuda, disse eu com firmeza, virando-me para eles. Estou bem. Certo, Léo levantou a voz, levantando-se do sofá. Você acha que isso é bom? Uma casa velha com um telhado com goteiras em um bairro onde é assustador andar depois do pôr do sol? Vizinhos que mal falam inglês? Móveis que deveriam ter sido trocados há décadas? Léo, Tavia disse em tom de advertência, mas ele não conseguia parar agora. Não, Tavia, para de enrolar. Ele se virou para mim, com o rosto contorcido de raiva. Mãe, está na hora de encarar a verdade. Você está vivendo neste lixão porque é uma mendiga, porque passou a vida inteira economizando cada centavo, negando tudo a si mesma. E aonde isso te levou? A uma existência miserável neste naufrágio que você chama de lar. Houve um silêncio pesado na sala. Tavia encarou o marido boquiaberta, visivelmente chocada com a explosão dele. Chester choramingou baixinho e se escondeu debaixo da mesa. Eu esperava sentir raiva ou ressentimento com as palavras do meu filho, mas, em vez disso, senti um estranho alívio. Finalmente, as máscaras haviam caído. Ele finalmente disse o que realmente pensava. Terminou? Perguntei calmamente. Só agora Léo pareceu perceber o que tinha dito. Seu rosto passou de vermelho para pálido. Mãe, eu não quis dizer isso. Só estou chateado porque você não deixa a gente ajudar. Levantei a mão, interrompendo suas desculpas. Não, Léo, foi exatamente isso que você quis dizer. E sabe de uma coisa? Que bom. Que bom que você finalmente disse o que realmente pensa. Fui até a secretária, tirei um envelope da gaveta e voltei. Eu ia te contar mais tarde, mas acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. Tirei as fotos brilhantes do envelope e as estendi para Léo. O que é isso? Ele perguntou, aceitando-os com relutância. Minha nova casa, respondi simplesmente. Vou me mudar amanhã. Léo olhou para as fotos, perplexa. Tavia se inclinou para ver melhor e seus olhos se arregalaram. Quer dizer, aquela é a mansão em Lacade, exclamou ela. Aquela que foi colocada à venda no mês passado. Isso mesmo, assenti. 5 milhões de dólares. Paguei o preço integral. Sem pechinchar. Léo olhou para mim, incrédulo. Mãe, se isso é uma piada, não é? Tirei os documentos da compra do envelope e os coloquei sobre a mesa. Pode conferir. Está tudo pronto e pago. Os carregadores estarão aqui amanhã às 10 da manhã para levar minhas coisas. Léo agarrou os documentos com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas, tentando compreender a informação. Mas onde você conseguiu tanto dinheiro? Perguntou ele finalmente. Seu pai e eu sempre fomos frugais, respondi. Investimos com sabedoria. Depois que ele morreu, continuei com essa prática. Ao longo dos anos, acumulei uma quantia decente de dinheiro. Uma quantia decente? Tavia riu nervosamente. 5 milhões não é uma quantia decente. É uma fortuna. Tenho muito mais do que isso, respondi calmamente. A casa é só uma parte.
Léo largou os papéis na mesa e recostou-se no sofá, com uma expressão de completa confusão no rosto. Não entendo, murmurou. Todos esses anos, por que você viveu tão modestamente se podia pagar? Porque dinheiro não era um fim em si mesmo, respondi. Era um meio de segurança, de independência. Seu pai e eu não víamos sentido em luxo ostentoso. Mas você poderia se mudar para uma casa melhor, comprar um carro novo, viajar. E eu fiz todas essas coisas, eu disse suavemente. Eu viajava modestamente, mas regularmente. Tenho um carro confiável com o qual estou completamente feliz. E esta casa é onde você nasceu, Léo. É onde Herbert e eu passamos os melhores anos das nossas vidas. Por que eu a trocaria se me conviesse? Tavia olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Seus olhos perfeitamente delineados se estreitaram, como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Todos esses anos, disse ela lentamente, achamos que você mal conseguia se sustentar. Você pensou o que queria pensar? Respondi sem tom de reprovação. Você viu uma senhora idosa paisana morando numa casa modesta e tirou conclusões. Você nunca perguntou, nunca demonstrou interesse real. Léo balançou a cabeça, ainda incapaz de compreender o que ouvirá. Mas por que você teve que esconder? Por que não nos contou? O que teria mudado se eu tivesse feito isso? Perguntei. Você teria me visitado com mais frequência? Pararia de me menosprezar? Ou, mais provavelmente, começaria a pedir dinheiro para seus projetos, como fez hoje com aquele terreno? Léo se encolheu como se tivesse levado um tapa. Isso não é justo, mãe. Nós sempre cuidamos de você. Sério, arqueei uma sobrancelha. Quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava, não para pedir algo ou sugerir outra maneira de eu me ajudar ou que realmente te ajudasse? Tavia se levantou, ajeitando seu terno impecável. Acho que precisamos de um tempo para processar tudo isso, disse ela, evitando meu olhar. Léo, precisamos ir. Meu filho se levantou lentamente do sofá. Parecia perdido, como quando era criança e não conseguia resolver um problema de matemática difícil. Mãe, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondi suavemente. Só saiba que eu sempre te amei e sempre amarei, não importa o que aconteça. Acompanhei-os até a porta. Léo parou na porta, como se quisesse dizer algo, mas mudou de ideia. Tavia já estava descendo as escadas, correndo para o carro. Vocês vão mesmo se mudar amanhã? Perguntou ele finalmente. Sim, assenti. Um novo capítulo da vida. Ele assentiu sem jeito e foi até o carro, onde Tavia o esperava com um olhar impaciente. Fechei a porta e encostei as costas nela. Chester saiu do seu esconderijo e caminhou até mim, choramingando baixinho. Está tudo bem, bebê, sussurrei, inclinando-me para acariciá-lo. Está tudo bem. A manhã da mudança estava surpreendentemente clara. O sol brilhava através das cortinas, iluminando as caixas cuidadosamente dispostas nos cômodos. Acordei mais cedo do que de costume, às 5h30, e fiquei acordado por um longo tempo, ouvindo sons familiares da velha casa, o ranger do assoalho, o tic-tac do relógio de chão na sala de estar, o zumbido distante da geladeira. Chester, sentindo meu despertar, veio até a cama e apoiou o focinho na beira do colchão. Seus olhos castanhos pareciam inquisitivos, como se lhe perguntasse: hoje é o dia? Sim, amigo, dei um tapinha na cabeça dele. Hoje é o dia em que começamos uma nova vida. Levantei-me lentamente, sentindo uma leve rigidez nas articulações, um sintoma comum pela manhã, apesar de exercícios e caminhadas regulares. 78 anos estavam me cobrando seu preço, embora eu tivesse me esforçado para me manter em forma. Vesti meu hobby e fui para a cozinha, onde coloquei a chaleira no fogo. As xícaras de chá já estavam prontas, exceto uma, a minha favorita, com uma imagem de flores silvestres inglesas, um presente de Herbert pelo nosso 30º aniversário. Enquanto a água fervia, andei pela casa onde morei por quase 50 anos. Cada cômodo guardava lembranças. Ali mesmo na sala, Léo dava seus primeiros passos, segurando-se na beirada da mesa de centro. A árvore de Natal ficava naquele canto todo mês de dezembro, enchendo a casa com o cheiro de agulhas de pinheiro e do feriado. Naquela cozinha, ensinei meu filho a fazer biscoitos com a receita da avó.
Mas a casa parecia diferente agora, meio vazia, com caixas em vez das coisas de sempre, pronta para me deixar partir para minha nova vida. Era uma sensação estranha, uma mistura de nostalgia, uma leve tristeza e expectativa. Exatamente às 10 horas, a campainha tocou. Uma equipe de mudança, 3 jovens robustos de camisetas de uniforme, sorriu acolhedoramente quando abri a porta. Senhora Huxley? Perguntou o mais velho dos 3, consultando uma prancheta. Somos da Reliable Moving Company. Está tudo pronto? Sim. Entrem, respondi, recuando para deixá-los entrar. As caixas estavam assinadas, os móveis a serem transportados marcados com adesivos amarelos. Eles trabalharam com rapidez e profissionalismo, retirando cuidadosamente os móveis e as caixas. Acompanhei o processo de uma cadeira no canto da sala, o único lugar livre da agitação da mudança. Às 11h20, meu celular tocou. O nome de Léo apareceu na tela. Parei, olhando para o visor piscando. Depois da conversa da noite anterior, eu não tinha certeza se estava pronta para me comunicar com meu filho. Suas palavras ainda ecoavam em meus ouvidos: você vive neste buraco porque é um mendigo. O telefone continuou tocando. Apertei o botão de reset e guardei o aparelho. Naquele momento, eu precisava me concentrar na mudança, e conversas emocionais podiam esperar. 1 hora depois, Tavia ligou. Eu também não atendi. Depois, Léo de novo, e de novo. Ao meio-dia, meu telefone já tinha acumulado 7 chamadas perdidas e algumas mensagens que não me dei ao trabalho de ler. À 1 hora, a última caixa foi carregada no caminhão. O chefe da equipe estendeu uma prancheta para eu assinar. Tudo carregado, senhora Huxley. Estamos indo para o novo endereço. A senhora vem conosco ou sozinha? Sozinho, respondi. Preciso de um pouco mais de tempo. Quando o caminhão partiu, eu estava sozinho na casa vazia. Chester choramingava baixinho, sentindo o vazio desconhecido do espaço. Caminhei lentamente pelos cômodos uma última vez. As paredes que antes ecoavam risos e conversas agora pareciam estranhas, prontas para receber novos ocupantes. Parei na janela do quarto, olhando para o jardim onde eu plantava tomates e manjericão toda a primavera. Adeus, velho amigo, sussurrei, referindo-me não tanto à casa, mas ao período da vida que ela simbolizava. Ao sair para a varanda, tranquei a porta com cuidado. As chaves seriam entregues aos novos proprietários, um jovem casal com um filho pequeno que havia comprado a casa pela mesma agência que me ajudara a comprar a mansão em Lacade. Entrei no carro. Chester acomodou-se no banco do passageiro, como sempre fazia em nossas viagens. Girando a chave na ignição, dei uma última olhada na casa e arranquei lentamente. A viagem até Lacade levou cerca de 40 minutos. A paisagem mudava a cada quilômetro, as modestas casas dos Sparks foram substituídas por mansões mais imponentes, as ruas ficaram mais largas, as árvores mais altas e bem cuidadas. Finalmente, entrei na longa entrada que levava à minha nova casa. Um caminhão cheio de coisas já estava estacionado em frente, e os carregadores tinham começado a descarregar. Cassidy, minha corretora, esperava na escada, segurando um buquê de flores. Bem-vinda ao lar, senhora Huxley, ela sorriu, aproximando-se do carro enquanto eu estacionava. Obrigada, Cassidy, aceitei as flores. É muita gentileza sua. Eu me certifiquei de que tudo estava pronto para sua chegada, disse ela enquanto me conduzia para dentro. Eletricidade, água, aquecimento, tudo está conectado e funcionando. O sistema de segurança está ativado. Aqui estão seus cartões-chave e códigos. Entrei em um corredor espaçoso com pé direito alto e piso de mármore. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, criando um jogo de luz e sombra nas paredes. Chester farejou o novo espaço cautelosamente, suas garras estalando silenciosamente no mármore. É tudo tão majestoso, murmurei, olhando ao redor. Mas agora é sua, Cassidy me lembrou gentilmente. Deixe as coisas encontrarem seus lugares, e a casa ficará aconchegante rapidinho. As horas seguintes se passaram no caos da mudança organizada. Os carregadores traziam móveis e caixas, e eu indicava onde colocar as coisas. Meus móveis antigos, bons, mas modestos, pareciam um tanto perdidos nos cômodos espaçosos da nova casa. Mas decidi não me apressar para comprar novos.
deixar as coisas se acalmarem primeiro e eu me acostumaria com o novo espaço. Às 18 horas, os carregadores já tinham ido embora, deixando-me cercada de caixas e móveis meio desarrumados. Cassidy também se despediu, mostrando-me como todos os sistemas da casa funcionavam, do aquecimento ao complexo painel de controle da iluminação. Fiquei parada no meio da sala, sentindo uma estranha mistura de alegria e confusão. Esta casa, com toda a sua amplitude, elegância e conveniências modernas, agora me pertencia a mim, Winifred Huxley, que passará a maior parte da vida contando cada centavo e economizando para o futuro. O futuro havia chegado, e não era nada do que eu havia imaginado. Abri as portas de vidro do terraço e saí para o jardim. O sol da tarde refletia no topo das árvores e o lago cintilava ao longe. O ar estava limpo e fresco, impregnado do aroma de agulhas de pinheiro e flores. Meu telefone tocou novamente em Léo, pela 9ª vez naquele dia. Suspirei e coloquei no mudo. Hoje não. Hoje pertencia a mim e apenas aos meus pensamentos. Chester, acomodando-se em seu novo espaço, aproximou-se e esfregou o focinho na minha mão. Acariciei-o e ficamos juntos, observando o sol se pôr lentamente no horizonte. Vamos adorar este lugar, eu disse ao cachorro. Você vai ver. Na primeira noite na minha nova casa, mal dormi. O silêncio incomum, a ausência dos sons familiares da minha antiga casa, a cama nova e macia demais que eu havia comprado antes de me mudar, tudo isso me mantinha acordado. Fiquei deitado olhando para o teto, pensando na minha vida, nas escolhas que me trouxeram até ali. A manhã me recebeu com pássaros cantando do lado de fora da janela e a luz do sol inundando o quarto. Levantei-me lentamente, ainda sentindo a estranheza do novo espaço, e fui até a cozinha fazer café. Os eletrodomésticos modernos me deixaram perplexo no início. A cafeteira, com sua infinidade de botões e configurações, parecia o controle remoto de uma nave espacial. Depois de algumas tentativas frustradas, consegui fazer um café decente e fui para o terraço. O ar da manhã estava fresco e límpido. O jardim, planejado e cuidado profissionalmente, era uma obra de arte, com canteiros coloridos, arbustos impecavelmente aparados e caminhos sinuosos. Tomei um gole de café e, de repente, senti uma estranha calma. A decisão, que a princípio parecerá impulsiva, agora me parecia acertada. Não era apenas uma casa, era o símbolo de um novo capítulo na minha vida. Por volta das 10 horas da manhã, a campainha tocou. Fiquei surpreso, não esperava ninguém, e as únicas pessoas que sabiam da minha mudança eram Léo, Tavia e os corretores. Quando cheguei à porta, vi uma elegante mulher de meia-idade com uma cesta nas mãos no monitor do vídeo porteiro. Boa tarde, disse ela quando abri a porta. Sou Olivia Parker, sua vizinha da direita. Queria lhe dar as boas-vindas a Lacade. Winifred Huxley, apresentei-me, apertando-lhe a mão. Prazer em conhecê-la. Trouxe alguns doces caseiros e informações sobre o nosso bairro, disse Olivia, me entregando uma cesta. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato. Convidei-a para entrar e nos acomodamos na sala de estar, onde eu havia arrumado às pressas um sofá e algumas cadeiras. Peço desculpas pela bagunça, eu disse, olhando as caixas. Me mudei ontem. Ah, não se preocupe, disse Olivia. Mudar é sempre caótico. Quando meu marido e eu nos mudamos para cá, 5 anos atrás, levamos um mês para nos adaptar. Olivia era uma pessoa agradável para conversar, uma professora de literatura aposentada que havia se dedicado à jardinagem e ao serviço comunitário. Ela falou sobre a vida em Lacade, os vizinhos e as tradições locais. Temos um clube do livro que se reúne toda segunda quinta-feira do mês, disse ela, e uma sociedade de jardinagem, se você tiver interesse. E no verão, fazemos churrascos com os vizinhos à beira do lago. Parece maravilhoso, respondi com sinceridade. Adoraria participar do clube do livro. Ótimo! A próxima reunião é daqui a uma semana, e vamos discutir o novo romance da Empatchat. Vou te mandar um convite. Depois que Olivia foi embora, senti uma leve excitação. Novas pessoas, novas oportunidades, era ao mesmo tempo intimidador e emocionante para uma mulher que vivia no mesmo ambiente há décadas. À tarde, decidi explorar o bairro. Calçando sapatos confortáveis e levando Chester na coleira, fui dar uma volta por Lacade.
Era ainda mais bonito do que eu imaginava, com ruas bem cuidadas ladeadas por árvores centenárias, casas requintadas ladeadas por vegetação e vistas do lago de vários pontos. Chester e eu chegamos a um pequeno parque à beira d'água. Lá, em um banco com vista para o lago, sentei-me para descansar. Um senhor idoso passeando com um Golden Retriever parou ali perto. Está um dia lindo, não é? Ele sorriu. Sou Walter Griffin. Moro na Casa Azul na Cedar Alley. Winifred Huxley, respondi. Acabei de me mudar para a casa na Lake Road. Ah, aquela grande com terraço. Boa escolha. É uma das melhores casas do bairro. Começamos a conversar. Walter, descobri, era um professor de história aposentado, viúvo como eu, com filhos adultos morando em outros estados. Nossos cachorros, por sua vez, tinham se conhecido e pareciam ter encontrado algo em comum. Se você gosta de música clássica, disse Walter antes de se despedir, há um quarteto de cordas tocando no Centro Cultural local na próxima sexta-feira. Eu adoraria te fazer companhia. Concordei, sentindo-me um pouco envergonhada. Seria como um encontro na minha idade? Quando cheguei em casa, notei que meu celular estava cheio de chamadas perdidas da Léo e da Tavia novamente. Havia também mensagens que finalmente decidi ler. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Winifred, é a Tavia. A Léo e eu gostaríamos de nos desculpar por ontem. Mãe, estou preocupada. Me avisa que você está bem. A última mensagem chegou há 1 hora. Mãe, se você não responder até hoje à noite, vou para o seu novo endereço. Suspirei e disquei o número do meu filho. Mãe, ele parecia aliviado. Você está bem? Claro que estou bem, Léo, respondi calmamente. Só estou ocupada arrumando a casa nova. Tavia e eu queríamos nos desculpar por ontem. Eu disse algumas coisas horríveis que não queria dizer. Sim, você disse, Léo, eu disse suavemente. E tudo bem. Você expressou o que realmente sentia. Não, mãe, eu... Não vamos falar sobre isso agora, interrompi. Preciso de um tempo para me adaptar à minha nova casa, e você precisa de tempo para entender a situação. Conversamos em 1 ou 2 semanas. Depois de uma pausa, ele concordou relutantemente. Prometi que o avisaria quando estivesse pronto para uma visita e nos despedimos. À noite, depois de desempacotar a maioria das caixas e organizar mais ou menos o espaço, subi para o terraço do 2º andar com uma taça de vinho. O sol estava se pondo, colorindo o céu e o lago em tons de rosa e dourado. A vista era realmente de tirar o fôlego. Pensei em dinheiro, em como ele afeta estranhamente nossas vidas. Eu tinha sido frugal a maior parte da minha vida, não por medo da pobreza, mas por acreditar que dinheiro era uma ferramenta, não um objetivo. Herbert e eu nunca buscamos luxo, nos contentando com prazeres simples, jardinagem, livros, encontros raros, mas reconfortantes, com amigos. Agora que eu podia pagar quase tudo o que queria, descobri que meus desejos eram, na verdade, bem simples. Sim, esta casa era luxuosa, mas seu valor para mim não estava no status ou no preço, mas no conforto, na beleza do entorno e na oportunidade de começar um novo capítulo na vida. 1 mês na casa nova passou voando. Cada dia trazia novas descobertas, desde as funções ocultas de eletrodomésticos de alta tecnologia até recantos isolados no jardim, onde eu podia me esconder do sol do meio-dia com um livro. Aos poucos, fui me acomodando, adicionando detalhes ao espaço que tornavam a casa verdadeiramente minha, fotos antigas nas paredes, livros favoritos nas estantes, flores frescas em vasos. O clube do livro da Olivia me recebeu de braços abertos. Agora, eu passava quintas-feiras alternadas discutindo literatura com um grupo de pessoas inteligentes e entusiasmadas da minha idade. O convite do Walter para um concerto se transformou em caminhadas semanais ao redor do lago. Passeávamos com nossos cachorros, conversando sobre tudo, desde a história de civilizações antigas até a política moderna. A vida estava tomando um novo rumo, tranquila, mas com significado. Finalmente me permiti contratar uma au pair, Maria, que vinha 2 vezes por semana para manter a casa grande em ordem. Havia também um jardineiro, Jorge, que cuidava do jardim com tanto carinho como se fosse o seu. Não tive notícias de Léo ou Tavia naquele mês.
Depois da nossa breve conversa no dia da mudança, elas pareceram desaparecer. Não procurei contato, ocupada me adaptando à minha nova vida. Mas às vezes me pegava pensando no meu filho, imaginando como ele reagia. Numa tarde ensolarada, enquanto eu tomava café da manhã no terraço, apreciando a vista para o lago, Maria anunciou a campainha. Senhora Huxley, seu filho e a esposa estão aqui para vê-la. Fiquei paralisada com uma xícara de café na mão. A visita foi inesperada. Eu não os havia convidado nem dito que estava pronta para recebê-los. Leve-os para o terraço, Maria, disse eu finalmente, abrindo o guardanapo no colo. Léo e Tavia apareceram no terraço um minuto depois. Ambos estavam impecáveis, ele com um suéter caro de cachemira e calças de linho, ela com um vestido elegante e um colar de pérolas no pescoço. Notei Tavia olhando nervosamente ao redor, avaliando a casa e a vista. Mãe, Léo se aproximou com um sorriso sem graça. Você está incrível. Obrigada, respondi, apontando para as cadeiras do outro lado da mesa. Sentem-se. Gostariam de um café? A Maria vai levar alguns minutos para fazer um novo. Você tem uma empregada? Tavia não conseguiu esconder sua surpresa. Sim, a Maria vem às terças e sextas, respondi calmamente. Na minha idade, é difícil manter uma casa tão grande em ordem. Eles se sentaram e houve um silêncio constrangedor por um momento. Decidi não quebrá-lo primeiro. Que eles me contassem por que tinham vindo. Mãe, Léo começou finalmente, queríamos nos desculpar pela forma como nos comportamos da última vez. Eu disse umas coisas horríveis que não deveria ter dito. Assenti silenciosamente, esperando que ele continuasse. Ficamos chocados, Tavia entrou, ajeitando nervosamente as pérolas no pescoço. Tudo aconteceu tão de repente, mas agora percebemos que você só queria viver para si mesma, e isso é completamente compreensível. Chester, que cochilava aos meus pés, de repente levantou a cabeça e rosnou baixinho, olhando para os convidados. O cão esperto sempre pressentia a falsidade. O que posso fazer por você? Perguntei sem rodeios, sem ver sentido em conversa fiada. Léo e Tavia trocaram olhares rápidos. Só queríamos te ver, mãe, disse Léo, tentando se fingir de ofendida. Para ter certeza de que você estava bem na sua nova casa. Estou bem, como você pode ver, respondi. Maria trouxe café e biscoitos frescos, colocou as xícaras na mesa e foi embora. Que vista linda, comentou Tavia, olhando para o lago. Esta casa deve ter custado uma fortuna. 5 milhões, como eu disse, respondi, tomando um gole de café. Mas tenho certeza de que você não está aqui para discutir minhas despesas. Léo colocou a xícara na mesa e se inclinou para a frente. Na verdade, mãe, temos uma proposta de negócios para você. Aqui está. Eu ri mentalmente da minha intuição. Estou ouvindo. Lembra daquele projeto de desenvolvimento que falamos sobre o shopping center no terreno que seus pais deixaram para você? Assenti. Bem, a situação mudou, continuou ele, entusiasmado. Agora eles estão planejando não apenas um shopping center, mas um complexo de uso misto com escritórios, restaurantes e talvez até um pequeno hotel. E estão dispostos a oferecer muito mais, 2 milhões. E você quer que eu venda a terra para eles? Não apenas vender, Léo ficou ainda mais animado. Podemos nos tornar investidores no projeto. Você consegue imaginar a oportunidade que seria? Dada a sua, solidez financeira, poderíamos entrar como parceiros sérios, não apenas como acionistas minoritários. Conversamos com o principal investidor, disse Tavia. Ele disse que, com um investimento de 10 milhões, poderíamos obter uma participação de até 20% no projeto. O retorno projetado é de 15 a 20% ao ano. Escutei em silêncio, observando seus rostos animados. Eles nem tentaram esconder o interesse no meu dinheiro. E você quer que eu invista 10 milhões neste projeto? Esclareci. É um investimento vantajoso para todos, mãe, Léo tentou soar convincente. Tavia e eu também vamos investir todas as nossas economias. Quanto é isso? Eles se entreolharam novamente. Bem, temos cerca de $300 mil sobrando, admitiu Léo, relutante, mas estaremos ativamente envolvidos na gestão do projeto.
Então, eu invisto 10 milhões, você investe 300 mil dólares, e nos tornamos sócios iguais? Não escondi meu ceticismo. Não exatamente parceiros iguais, corrigiu Tavia. Claro, sua parte seria maior, mas Léo e eu cuidaremos de todas as operações. Você nem precisará fazer nada. Coloquei minha xícara na mesa e olhei para eles atentamente. Sabe o que mais me surpreende? Perguntei calmamente. Não é que você veio pedir dinheiro. Eu já esperava por isso. É que você nem me perguntou como eu me sentia na minha nova casa. Você não perguntou sobre a minha vida. Você não perguntou sobre o Chester, que você dizia amar tanto. Você foi direto ao ponto, como se eu não fosse sua mãe e sua avó, mas um caixa eletrônico. Léo corou. Mãe, isso não é justo. Estamos muito preocupados com você. É que essa é o tipo de oportunidade que você não pode deixar passar. Quantas vezes você me visitou no último mês? Continuei. Quantos telefonemas? Nenhum. Mas assim que surgiu a oportunidade de conseguir o dinheiro, você arranjou tempo para me visitar. Tavia apertou os lábios. Achamos que você precisava de espaço depois daquela conversa. Espaço? Balancei a cabeça. Ou você simplesmente não sabia como lidar com uma mãe que acabou se revelando não uma pobre senhora, mas uma mulher rica? Eles ficaram em silêncio, incapazes de encontrar uma resposta. Não vou investir no seu projeto, eu disse com firmeza. E não vou vender o terreno. Pelo menos não para essas incorporadoras e não nesses termos. Mas mãe, isso é Léo começou. A decisão foi tomada, interrompi. Tavia se levantou abruptamente, derramando o café. Eu sabia, sibilou. Você sempre foi pôndero. Mesmo depois de ficar rico, continua mesquinho e desconfiado. Não é de se admirar que Léo não tenha querido sair com você todos esses anos. Tavia, Léo puxou o braço dela, mas era tarde demais. Olhei para minha nora com uma leve tristeza. Este é o verdadeiro custo dos relacionamentos familiares, disse eu baixinho. Obrigada pela sua franqueza, Tavia. Mãe, ela não quis dizer isso, começou Léo, mas eu levantei a mão para impedi-lo. Por favor, vá embora. Preciso pensar. Eles foram embora, Tavia furiosa, Léo confusa. Fiquei no terraço, olhando para o lago e acariciando Chester, que agora deitava a cabeça no meu colo como se estivesse me confortando. No dia seguinte, liguei para Archibald Donaue, um advogado com quem trabalhei em Sparks. Ele concordou em vir à minha casa e passamos várias horas discutindo os detalhes do meu testamento. Tem certeza, Sra. Huxley? Perguntou ele quando expus meu plano. Seu filho pode contestar o testamento, principalmente se sentir privado. Não vou deixá-lo sem herança, Archie, respondi. Mas a maior parte do dinheiro, 5 milhões, como eu disse, respondi, tomando um gole de café. Mas tenho certeza de que você não está aqui para discutir minhas despesas. Léo colocou a xícara na mesa e se inclinou para a frente. Na verdade, mãe, temos uma proposta de negócios para você. Aqui está. Eu ri mentalmente da minha intuição. Estou ouvindo. Lembra daquele projeto de desenvolvimento que falamos sobre o shopping center no terreno que seus pais deixaram para você? Assenti. Bem, a situação mudou, continuou ele, entusiasmado. Agora eles estão planejando não apenas um shopping center, mas um complexo de uso misto com escritórios, restaurantes e talvez até um pequeno hotel. E estão dispostos a oferecer muito mais, 2 milhões. E você quer que eu venda a terra para eles? Não apenas vender, Léo ficou ainda mais animado. Podemos nos tornar investidores no projeto. Você consegue imaginar a oportunidade que seria? Dada a sua, solidez financeira, poderíamos entrar como parceiros sérios, não apenas como acionistas minoritários. Conversamos com o principal investidor, disse Tavia. Ele disse que, com um investimento de 10 milhões, poderíamos obter uma participação de até 20% no projeto. O retorno projetado é de 15 a 20% ao ano. Escutei em silêncio, observando. Uma semana depois da visita do advogado, recebi uma carta do Léo, uma carta de papel, não um e-mail ou um telefonema. O envelope estava assinado com a sua letra impecável, que eu reconheceria em qualquer lugar.
Querida mãe, escreveu ele, tenho pensado muito sobre a nossa última conversa e percebi o quanto eu e a Tavia estávamos errados. Nós realmente a considerávamos não como uma mãe, mas como uma fonte de ajuda financeira, e por isso me envergonho. Não estou me desculpando, palavras não vão mudar nada. Mas quero que saiba que estou repensando minha vida e meus valores. A Tavia não compartilha da minha opinião, e isso criou tensão no nosso casamento, mas tenho que seguir a minha consciência. Se um dia você quiser retomar um relacionamento nos seus termos, sem expectativas da minha parte, ficarei muito feliz. Caso contrário, entenderei e aceitarei sua decisão. Com carinho, Léo. Reli a carta várias vezes. Parecia sincera, mas eu não podia mais confiar incondicionalmente em meu filho. Muita coisa havia sido dita, muita coisa havia sido revelada nos últimos meses. Decidi não responder imediatamente, para me dar tempo de pensar. Talvez, com o tempo, a ferida sarasse e eu conseguisse estabelecer algum tipo de relacionamento com meu filho. Mas eles nunca mais seriam os mesmos. Enquanto isso, minha nova vida em Lakeid estava ficando cada vez mais agitada. Entrei para um comitê de caridade local que estava organizando uma arrecadação de fundos para o hospital da cidade. Olivia me convenceu a falar em uma reunião do Conselho Municipal para discutir a construção de uma nova biblioteca. Walter e eu começamos a frequentar concertos de música clássica e exposições na galeria da cidade regularmente. Nenhuma dessas pessoas sabia da minha condição. Para elas, eu era apenas uma nova vizinha, uma senhora simpática que havia se mudado para Lakeid para aproveitar a aposentadoria. Eu não divulgava minha situação financeira, preferindo ser valorizada por quem eu era em vez do que tinha. Numa noite quente, eu estava sentado no terraço com Walter. Bebíamos vinho e conversávamos sobre um livro que tínhamos lido recentemente. Sabe, Winifred, disse ele, observando o pôr do sol sobre o lago, fico feliz que você tenha se mudado para cá. Você trouxe uma nova vida para nossa pequena comunidade. Vocês foram os únicos que me acolheram tão calorosamente, sorri. Eu não esperava começar um novo capítulo da minha vida no fim dos meus anos. Nunca é tarde para recomeçar, disse Walter, erguendo o copo. Para novos começos. Brindamos e pensei em como ele estava certo. Aos 78 anos, quando muitas pessoas pensam que tudo que é importante acabou, descobri que a vida pode ser preenchida com novos significados, novos relacionamentos, novas descobertas. Eu não sabia quantos anos me restavam, mas estava determinada a vivê-los com dignidade e significado. O dinheiro que Herbert e eu havíamos economizado durante toda a vida não era apenas uma reserva financeira, mas também um meio para boas ações e para ajudar os necessitados. Minha decisão de destinar a maior parte da minha fortuna à caridade me encheu de uma confiança serena. Foi a decisão certa, refletindo os valores que Herbert e eu sempre compartilhamos: trabalho duro, modéstia e ajudar o próximo. Chester, aninhado aos meus pés, dormia tranquilamente. O velho cachorro, assim como eu, havia encontrado um novo lar e novos amigos em Lakeid. O Golden Retriever de Walter, Benji, tornou-se seu companheiro constante nos passeios ao redor do lago. Walter começou a falar sobre um festival de música que se aproximava, e eu fiquei feliz em continuar a conversa. A noite estava linda. A vida era cheia de possibilidades, e eu finalmente senti que havia encontrado meu lugar no mundo, não como a mãe de Léo, não como a viúva de Herbert, mas como Winifred Huxley, uma mulher que havia percorrido um longo caminho e finalmente estava livre para ser ela mesma. Afinal, não é disso que se trata a verdadeira riqueza,